No processo seletivo do novo FIES, somente nossos alunos poderão se inscrever ou qualquer pessoa poderá concorrer? Não, mas a pergunta é essa, deixa aqui. E depois, a guerra esse aqui é Mauro Paiva, o outro foi feito por Laudeci Bílio do Reis, né? Esse aqui é Mauro Paiva, da Unicarioca. A guerra de preço distorceu o Pronatec. Não vai ocorrer o mesmo com o FIES? Quem deve optar pelo preço não é o aluno. Trata-se de um financiamento, não bolsa, como frisado pelo MEC. Juliana Chabro, da Unip. O percentual de 5% de descontos que o aluno do FIES passará a ter não fere o princípio da isonomia em relação aos pagantes? A trava dos aditamentos de 6,41% permanecerá em 2015, no segundo semestre? Lilian, o estudante não terá acesso ao preço no momento da inscrição? Devemos informar o preço e ele não saberá no momento da inscrição? Então, para começar a terceira parte, aqui você pode responder essas aqui enquanto... Bem, então, a primeira, né, se um estudante, pelo que eu entendi, se somente os estudantes que já estão matriculados na instituição ou se estudantes ainda, novos ingressantes, poderão se inscrever, né? Então, no FIES, estudantes ainda não matriculados, ou seja, né, novos ingressantes, poderão se inscrever para uma determinada instituição. Aí, no caso, a seleção dele, né, o vestibular, já seria a seleção pelo FIES. Tá? Não, olha, Lilian, pelo que eu entendi... Você me passa a água, por favor? Obrigada. A gente já passa para a discussão? Já abri para a discussão? Não, não, ela quis esclarecer a pergunta, é isso? Senão dá tumulto. Espera um pouquinho. O que eu entendi, deixa eu ver, o que eu entendi da pergunta, porque eu não sou especialista nessa área, hein, anteriormente, o que tinha? As instituições ofereciam as vagas, aqueles que pagavam, ela matriculava, e o outro mandava pelo FIES. Era isso que era feito anteriormente, certo? Não? Não. Então, qual que é a dúvida? Não. Aqui não tem duas. Aqui fez dois. Um dentro. Espera um pouquinho. Microfone. Faz favor, olha. É que você fala para ela. Microfone para ela, agora a gente não pode abrir demais, senão fica uma tumultuada. Então, faz favor de repetir aí a pergunta. Para esclarecer. Vamos por um exemplo prático. Os alunos do curso de medicina já fizeram o processo seletivo no mês de maio, junho, ou em alguns outros cursos que o processo seletivo já foi realizado, certo? Se eu abrir um número de vagas para que esse aluno possa ter acesso ao FIES, eu vou pode um outro aluno que não prestou o processo seletivo, tá, prestar e ir melhor do que aquele que já fez o processo seletivo e já está matriculado. Daí eu estarei oferecendo um número de vagas superior do que eu tenho.
No processo seletivo, realmente ele não vai estar, a inscrição não vai ser exclusiva para estudantes que já estão matriculados, né? Então, nós ponderamos a questão do calendário acadêmico e o que as instituições poderão fazer, tendo em vista que se surgir, né, se um estudante que ainda não está matriculado, um novo ingressante, se ele se inscrever, a instituição vai ter que garantir aquela vaga. Então, vocês precisam, no momento do termo de participação, já verificar a questão das formações, né, das turmas. Inclusive, esse assunto ele já havia sido tratado em outras reuniões. O FIES, essa definição, inclusive, de processo seletivo para o FIES, ela só aconteceu agora, né, há poucos dias. Né? Então, a gente precisa só considerar entre não haver processo seletivo por conta, né, do caminhar do calendário do ano letivo ou em haver, como que a gente poderia trabalhar essas questões. Tá? Então, pois mas neste processo seletivo, os estudantes, né, novos ingressantes, eles também poderão se inscrever. Então, no exemplo, no curso de medicina, né, que a turma já está formada, neste caso, vai ter que ofertar um número de vagas talvez menor, de forma que ainda atenda, né, o número de vagas autorizadas que constem no EMEC, mas que possibilitem, né, que tenha a mesma reserva para o estudante ingressante. Eu não entendi ainda, você vai me desculpar. Tá, vamos ser bem prática. Eu tenho, vamos pôr, 50 vagas já foram preenchidas, abre o processo seletivo, já foi feita a matrícula, e esse aluno, então, nesse curso, eu vou oferecer 0? Exatamente. Vaga 0? Caso a instituição, né, já tenha formado a turma, não tenha a possibilidade de reservar essa vaga para um estudante, então, infelizmente, não ofertar vagas. Tá? O que pode ser feito... Eu posso ofertar, por exemplo, 10 vagas e garantir para o semestre que vem, se ele não for? Não? No FIES, o estudante, né, o financiamento, ele conta para o semestre da contratação, neste caso, no segundo de 2015. Então, não haveria essa possibilidade. Tá? Como eu já disse, essas alterações, a definição mesmo da realização de um processo seletivo do FIES, ela só foi definida agora, há poucos dias. Né? Então, assim, nós temos que pesar também entre não haver processo seletivo e haver, né, com algumas, né, ver o que é possível as instituições também fazer. Essa foi a melhor, né, o que nós conseguimos definir. Nesse caso, fica com 0. Vamos se individualizar, fica um problema, né? Eu sei, vamos ver, tentar. Então, a questão dos preços depois? A questão dos preços, né? Então, já foi, inclusive, afirmado pelo secretário Luiz Cláudio que preço não vai ser um fator para a seleção dessas vagas. E os estudantes, né, na plataforma, eles vão poder visualizar, sim, as mensalidades. Né? Então, muitos de vocês, acredito que participem do ProUni, então vai ser uma plataforma muito parecida, o estudante ele vai conseguir visualizar a instituição, local de oferta, o curso, turno, número de vagas e o valor da mensalidade. Tá? A questão do desconto, do abatimento, né, dos 5% para os estudantes pagantes, que não possuem FIES. Então, esse assunto foi discutido também, né, junto com as instituições, e nós temos um parecer da nossa consultoria jurídica dizendo que isso é possível. Então, todo o respaldo para a concessão desse desconto, deste abatimento na mensalidade do estudante que possui o financiamento pelo FIES está garantido na portaria normativa número 8. Tá? Inclusive, também ainda vão, né, algumas alterações, adaptações da portaria 1 e da 10, inclusive deve constar novamente. Com relação à trava de 6,41, já foi também um compromisso assumido aqui para este processo, pelo menos eu, né, não estou sabendo de trava, já foi informado que não haveria trava nesse sentido. Para os editamentos, aí é uma outra pauta, né, que aí está sendo tratada junto ao FNDE, que deve chamar as instituições também para conversar já nos próximos dias, tá bom?
Não, Aí é uma pauta também junto ao fica aí FNDE para um outro momento. A pergunta de Jorge Gregory. É uma consultoria. Para o critério de qualidade, o conceito se refere a conceito de curso CC, indicador de qualificação CPC ou ambos. Qual a hierarquia? Então, para participar do FIES, a própria portaria número 1, ela já estabelece, né, que, no caso, prioritariamente é o CC, o curso não possuindo o CC é o CPC, depois eu tenho o ENAD, né, então vai seguir o que diz a portaria. Tá? Não pode, senão não fica... Maria da Glória Moucinho de Souza, da Faculdade Vale de Itapericu. Na informação das semestralidades, pode ser aplicado o percentual de aumento dessas semestralidades para os semestres seguintes ou deverá ser conservado os mesmos valores? Bem, vamos ver se eu entendi. Mas vocês deverão informar o valor vigente no segundo semestre de 2015. Tá? Não, para este processo seletivo, vocês vão informar o valor vigente neste semestre. Tá? Então, o reajuste é, né, de acordo com a lei, é uma vez por ano. Certo? Tudo está fora? É porque, na realidade, o preço que vai vigorar desse semestre do ano que vem. Mas aí é o valor vigente no segundo semestre de 2015, tá? O que vocês precisam informar como valor da semestralidade. Que vai ser o valor dos 2 semestres seguidos. Porque se for o reajuste, se for em julho, né, equivale, né, para um ano. Tá? Então, qual é a pergunta que eu preciso fazer agora? Não, mas deixa eu só... Não, então deixa eu clarear, então. O que vocês vão informar no valor da semestralidade é o valor vigente no segundo semestre de 2015, correspondente à semestralidade do primeiro semestre. Ou seja, um curso com 8 semestres, se a instituição pratica valores de semestralidade diferenciado, ela vai pegar o valor da grade cheia do primeiro semestre para poder informar. Tá? Então, é nesse sentido. Bom. Valor vigente no segundo semestre de 2015, considerando o valor da semestralidade para o primeiro semestre do curso. Tá? Aqui tem uma que acho que... vê se... Tem mais uma pergunta, vê se ela está bem feita. Se o vestibular, na minha IES, da Ireni da CEUB, se o vestibular, na minha IES, já foi feito, matrícula realizada e vagas preenchidas, acabou a festa, no meu modo de ver. Agora, neste caso, que não oferta vigável, como ficam os nossos estudantes que quiserem se inscrever para o FIES? Para este processo seletivo, as instituições elas deverão garantir que, caso um estudante, né, um novo ingressante, seja pré-selecionado, que ele tenha aquela vaga reservada. Tá? Então, vai ter que reservar aquela vaga, mesmo que ele não esteja matriculado. Então, o jovem lá passa só para ele, senão fica. Ele já está há bastante tempo querendo falar. Curto e grosso, hein? Faz favor. Sem discurso, hein?
Duas situações. Eu tenho uma experiência de já 19 anos com FIES, desde 97. Antigamente, quando o aluno, qualquer pessoa na internet, pode se inscrever. Como acontece agora que a senhora falou sobre os colaboradores. Os colaboradores vão lá, a gente nem conhece na instituição. A mantenedora vai validar ou não que ele está querendo ser colaborador. Ele nem é aluno, às vezes. Eu tenho mais de 50 pessoas no CIS-FIES que eu não conheço. Simplesmente eu bloqueei. Eu bloqueei. Por quê? Porque ele tem acesso à internet à vontade. O que acontece? Antigamente, o aluno se inscrevia, mas a instituição validaria ou não aquela inscrição. Esse é o processo, é bem simples. A partir do momento que ele não é nosso aluno, a gente não vai validar a inscrição dele, independente de nota boa ou ruim. Então, esse processo está confundindo com o do ProUni. A gente oferta vagas no semestre anterior, sabendo que vai admitir aqueles alunos no próximo semestre. Dessa forma, não. Nós estamos oferecendo agora, já com todos os alunos já estão matriculados. Neste processo seletivo específico do segundo semestre de 2015, né, então, já ficou definido, né, que um estudante ingressante ele também teria oportunidade, e caso ele seja pré-selecionado, ele deverá efetuar a matrícula junto à instituição. Né? Então, assim, realmente o que ocorreu é a questão do calendário. Mas aí nós precisamos pesar entre ter ou não FIES neste segundo semestre. Espera um pouquinho, olha, nós... Faz por escrito que fica mais fácil, né? Senão tumultua demais. Tem uma pergunta, Gabriele Tomeu. Esse desconto, isso que não está bem claro aqui, me parece, hein? Esse desconto de 5% que deverá ser concedido ao estudante que possuir FIES, deverá ser concedido aos alunos que já possuem o financiamento? Essas regras elas se aplicam para os estudantes selecionados a partir deste processo. Tá? Outra pergunta. As instituições do Distrito Federal não poderão se inscrever para vagas no FIES no segundo semestre de 2015. Foi excluído mesmo o DF. Vai abrir vagas para o Distrito Federal no primeiro semestre de 2016? Eu não entendi por quê. Serão, para a seleção das vagas, né, teremos algumas prioridades, mas isso não quer dizer que não haverá vagas em cursos com conceito 3, por exemplo, ou então aqui em cursos localizados no Distrito Federal ou de outras áreas, tá? Do Sudeste, do Sul, isso não quer dizer. Tá? Eles vão continuar, né, ainda haverá vaga sim no FIES. Posso fazer? Neste semestre, isso. Me empresta aqui. Lília, tem dois assuntos aqui que está polêmico, tem um monte de perguntas aqui em cima desse, vou tentar elaborar de maneira que você entenda melhor para a gente tirar a dúvida. É o seguinte, a escola tem um processo seletivo, um vestibular, certo? No passado, o aluno passava no processo seletivo e ele pleiteava o FIES. Tudo certo, era sob demanda, todo aluno tinha o FIES, tranquilo. Agora, a escola vai disponibilizar as vagas no sistema. Um aluno que não fez processo seletivo na escola, ele vai pleitear essa vaga pela nota do Enem. Como que o Ministério da Educação está pensando nesse aspecto? A escola vai disponibilizar a vaga no sistema, ela tem um número X de alunos aprovados no vestibular dela, que está pleiteando o FIES, mas o sistema é aberto para qualquer aluno que tenha, no mínimo, 450 pontos. Como a escola vai administrar essa situação se um aluno que for contemplado com os 450 pontos não fez o processo seletivo da escola? É essa a dúvida, né? Foi a primeira pergunta. O Enem, né, nós consideramos que essa nota mínima de 450 pontos, essa nota acima de 0 na redação, assim como já é para o ProUni, para o SISU, é um critério já de seleção que habilita o estudante a ingressar no curso superior.
né? Então, agora nós estamos alterando o FIES de forma que, com o processo seletivo, com a implementação e desenvolvimento de uma plataforma em que o estudante ele consiga visualizar todas as vagas e concorrer pela nota, né, que aí vai ser um critério justo, nesse caso, nós não poderíamos excluir esses estudantes ingressantes. Então, um estudante que ainda não tenha feito o vestibular da instituição, mas que seja pré-selecionado dentro do número de vagas ofertadas, ele deve, para este processo, ter a vaga garantida, né? Então, pré-selecionado no FIES, o estudante, a instituição, ela faz a matrícula, né, do aluno e faz a comprovação como já é feito atualmente. O estudante ele vai ser pré-selecionado, a instituição faz a matrícula, a CPSA vai verificar as informações, né? O estudante depois precisa ir ao agente financeiro porque ele tem fiador, tá? Então, aí o processo segue conforme atualmente. Aí, Pessoal, neste caso, o estudante que já está matriculado, caso ele queira participar, pleitear o financiamento pelo FIES, ele deve se inscrever no processo seletivo e ser classificado, né, de acordo com a sua nota. Pessoal, Tá. só para esclarecer o que a Lília falou aqui, eu participei das reuniões do Ministério da Educação, para ficar mais claro. O aluno candidato seu, que já fez o vestibular e foi aprovado e quer o FIES, ele tem que pleitear lá no sistema pela nota do Enem, é outro vestibular lá. Se ele não for contemplado, ele não tem o FIES, ele vai ter que optar por estudar e pagar a mensalidade com recurso próprio ou não. O aluno que não fez o seu processo seletivo e foi selecionado lá pela nota do Enem, você pode admitir esse aluno pela nota do Enem, não necessariamente ele tenha que ter feito o vestibular lá na sua escola. Se tiver vaga, é lógico, né? Se não tiver, você está disponibilizando a vaga lá. O aluno, ele foi selecionado pela nota do Enem, você pode admiti-lo. E o seu aluno que passou no vestibular não foi selecionado lá, infelizmente não tem a vaga no FIES para ele. O resumo é esse. O processo seletivo, utilizando a nota do Enem, é para tornar um critério, né, um critério mais transparente, justo e meritocrático, tá? Outra pergunta polêmica, que tem um monte aqui de pergunta acerca desse assunto, Lília. É sobre a informação da integralidade do curso. O pessoal está com dúvida aí de como eles vão informar semestre a semestre o valor, se eles têm que prospectar um reajuste, se eles vão ter que informar o valor atual, como que é isso. Pelas reuniões que nós participamos, o Ministério da Educação quer saber, para ele ter um planejamento orçamentário, quanto custa o seu curso. Então, você vai informar para o Ministério da Educação, lá no sistema, num determinado momento, o valor do semestre, ponto. Quanto custa o seu semestre? R$10.000. Dividido por 6, dá uma mensalidade lá de X, ok. Mas qual que é a integralidade? Aí vamos pegar um curso de administração, que são de 8 semestres. Você já tem o valor de cada semestre. O primeiro semestre custa A, o segundo custa B, o terceiro custa C, até chegar no 8º. Por que levantaram isso? Porque alguns cursos, vou dar um exemplo do curso de Direito, quando chega no 4º, 5º, 6º período, aumenta o número de disciplina. E aí, para não haver essa confusão que teve aí agora no semestre passado, de aditamento, e o MEC pensar que a gente está reajustando um valor acima da realidade, o que aconteceu? O aluno estudava 3 disciplinas, passou para 6. O sistema entendeu que a instituição deu um reajuste de 100%, e não é verdade. Então, para evitar isso, você vai informar, olha, no primeiro semestre o meu curso custa X, no segundo Y, no terceiro até formar a integralidade do semestre. E semestralidade vigente no segundo semestre de 2015. É valores atual, tá? É o valor de hoje. Quanto custa hoje?
Mas é porque Você quer a fazer? informação da semestralidade a gente já Vai tem no fazer essa EMEC, primeirinha aí. né? E de créditos não. Lilian. Por quê? Para fins deste processo seletivo, vocês precisarão informar o valor da semestralidade do curso correspondente ao primeiro semestre. O estudante que está no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, vocês vão colocar o valor da semestralidade dele, a real, a atual, para aquele caso, para aquele CPF, no momento da conclusão da inscrição no CIS-FIES. Tá? Então, quando ele tiver que acessar o CIS-FIES, a instituição vai colocar o valor daquele estudante, considerando o semestre no qual ele está matriculado. Tá? Olha essa aqui. Então, não precisa perguntar essa, né? Lilian, tenho que reservar a vaga do FIES até o fim do processo no FIES, mas e se nesse tempo minha procura for grande e as vagas do edital acabarem? Não poderei receber os alunos do FIES? Olha só, a quantidade de vagas que vai ser disponibilizada no sistema, cada instituição é que vai determinar. Né? Então, a Lília falou que o primeiro processo é você acessar o CIS-FIES e optar pela opção ilimitado. Mas, na verdade, você vai limitar. Você que vai dizer qual curso, qual turno e quantas vagas você quer ofertar. Como as vagas do FIES são limitadas, essa possibilidade que não existe. A escola tem muito mais vaga do que ocupa, né? Então, ocupe as vagas que não estão disponibilizadas para o FIES. Faça o máximo que você puder fazer para captar o aluno. Depois você recebe o do FIES como um complemento. Né? No passado, algumas escolas estavam captando alunos só pelo FIES. Principalmente nas regiões mais pobres, o aluno que pode pagar já estuda. Aí as escolas estavam utilizando a política pública para captar o aluno, porque era o único meio que ele tinha para ter acesso ao ensino superior. Agora a realidade é outra. Existe um orçamento do governo e o número de vaga é estabelecida previamente. Cada mantenedor vai ter que fazer um planejamento estratégico de captação de aluno, vai ter que pensar fora da caixinha como vai fazer isso, e o FIES é um complementar, né, às vagas que ficam ociosas. Olha só, eu mesmo vou responder, não vou pôr a Lília na fogueira, não, porque a gente participou desse processo lá no Ministério da Educação e tem um monte de pergunta aqui sobre a trava de 6h41. Nesse momento agora, que a gente precisava de definir as regras para a oferta do FIES no segundo semestre, essa trava não foi objeto de discussão. Nós estamos discutindo isso desde que saiu a portaria em dezembro, final de dezembro. Nós estamos fazendo reuniões no Ministério da Educação, já fizemos reuniões no Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Justiça, já estabeleceu um grupo de trabalho para estudar essa questão e a gente está tentando negociar com o Ministério da Educação a melhor maneira de resolver essa questão da trava. Nesse momento agora, que precisava liberar as vagas do segundo semestre, o esforço todinho foi nesse sentido. A ideia foi dar continuidade na política pública e não cessar o FIES. Então, eu sei que todo mundo achou 61 mil vagas muito pouco, mas o que foi discutido na mesa foi que é melhor ter 61 mil vagas do que não ter nada. É melhor dar continuidade no processo do que encerrar o processo do FIES, do recurso disponibilizado para essa finalidade.
A questão da trava, o Luiz Cláudio está ciente disso, nós fizemos um monte de reunião lá no Ministério da Educação para resolver esse problema, porque existe algumas situações consequentes dessa trava. No primeiro momento, o Ministério da Educação colocou uma trava de 4,5, e algumas escolas liberaram o aditamento nessa trava de 4,5. Depois ele mudou para 6,4. Essa mesma escola que liberou de 4,5 fez em 6,4. E depois ele liberou 6,4 e começou a sair aditamento preliminar. Aí os alunos fizeram o aditamento no valor real do reajuste da mensalidade. Então, numa mesma escola, no mesmo curso, eu posso ter aluno que teve 4,5, 6,4 e 10. Isso não pode continuar assim. A gente precisa acertar o passado para a gente começar aí essa nova etapa do FIES, né, sem problemas no passado. O Ministério da Educação está sabendo disso, o Luiz Cláudio está aberto ao diálogo, a gente tem feito reuniões lá com ele para resolver esse problema, e nós vamos resolver o mais rápido possível, porque o primeiro semestre já acabou. E se não resolver isso agora, vai impactar no segundo semestre. Os alunos que estão com esses problemas não vão conseguir aditar no segundo semestre. Então, a gente precisa de resolver isso agora, para que essa questão seja resolvida e não impacte lá no segundo semestre. Outro motivo de pergunta aqui, um monte, sobre o aditamento do primeiro semestre, que esse aditamento ele é dado uma data limite, depois é sempre prorrogado. Por quê? Né? O pessoal está dizendo, por quê? Segundo o FNDE e o Ministério da Educação, é para beneficiar a própria escola, porque a escola abre, a CPSA starta o processo de aditamento e o aluno perde o prazo. E se o aluno não confirma, esse contrato não é computado para a instituição, ela não recebe. E daí o FNDE prorroga o prazo para dar outra oportunidade para esse aluno confirmar e a IES receber esse repasse e depois a recompra. Né? Então, essa prorrogação não é ruim para as escolas, porque está dando a oportunidade de quem não fez fazer, e esse contrato passar a ser validado e entrar no caixa da escola, que até então não faz parte do processo. Quer complementar alguma coisa? E, no caso, também é importante que vocês procurem os Depois alunos, eu te respondo, eu já sei. né, para poder Depois eu te concluir o aditamento. Deixa eu só fazer mais uns. Posso fazer? Então, passa para cá. O Solon, vê se você consegue sintetizar essa série de perguntas Mas por aí. isso, a disponibilização de quantos colaboradores vocês acharem necessário. Isso. Por mantenedora. Não, você... Deixa eu só esclarecer. Então, as mantenedoras poderão indicar quantos colaboradores, né, achar necessário para o preenchimento do cadastro. O que eu quis dizer que o que ocorre é que o colaborador da mantenedora X não poderá ser colaborador também da Y. No entanto, dentro da mantenedora, quantos colaboradores vocês acharem necessário para o preenchimento do cadastro. Tá? Aí é uma decisão da própria mantenedora da instituição. Se ela definir que o colaborador vai ser o pesquisador institucional, aí é da autonomia, decisão da própria mantenedora. Bom, faz a... No mesmo grupo, né? No mesmo grupo. Limitar o quê? Mas vocês podem indicar quantos colaboradores acharem necessários. Pessoal, é que o pesquisador institucional é uma coisa, o PI é uma coisa, e a CPSA, que cuida do FIES, é outra coisa. Não impede de ser o mesmo, desde que a mantenedora indicou a mesma pessoa. Isso é uma faculdade da mantenedora. Então, a mantenedora estabeleceu um PI e estabeleceu outro presidente da CPSA, e foi a mantenedora que estabeleceu isso. Ela pode estabelecer a mesma pessoa, não tem problema nenhum.
Alexandre é um especialista lá do Semesp que cuida dessa parte do FIES e tem uma pergunta lá que deve ser muito importante, então vou abrir o microfone lá para ele falar. Ô, Solon, obrigado. É que a gente estava na reunião e eu indaguei algumas perguntas sobre justamente a parte que a gente vai guardar, reservar vagas para os alunos nossos no FIES, que é a questão que eu acho que é a principal aqui. E acontece que se eu reservar, por exemplo, 5 vagas no meu curso de 50 e 5 alunos meus veteranos pegarem a vaga, eu vou ficar com 5 vagas sobrando, sem preencher, se o meu curso ele já está com 2, 3 meses avançado, o aluno já não, eu não posso pegar mais alunos para colocar, porque já reprovou por falta, por exemplo. Então, eu acho que a gente podia pegar a lógica do ProUni, eu reservar vagas para alunos ingressantes e alunos veteranos. Eu acho que seria uma solução. Reservas da minha vaga para veteranos, eu sei que 3, 4 alunos meus já matriculados vão ter acesso a FIES. E o resto para alunos ingressantes. E que também que essa seleção seja feita de um semestre para o outro, para eu poder colocar no meu vestibular. Tá? E uma outra solução também é que a lógica seja igual ao do ProUni, que o aluno que eu tenho 100% de ProUni, eu posso ofertar uma vaga pagante para ele. Então, o aluno de FIES também, que eu dê FIES, eu posso colocar um outro aluno em contrapartida pagante também no meu curso. Acho que é uma solução interessante. Bem, como eu falei, este processo seletivo ele é atípico, né? Então, entre não ter, né, o FIES ou ofertar 61.500, a gente, né, possibilitar os ingressantes, sabendo que as instituições, né, já tenham feito todos, né, os vestibulares, né, é o que nós temos para este processo. Agora, para o próximo ano, sim, a gente pode começar com antecedência, as instituições podem, né, se planejar de forma que a gente não tenha esse problema. Pessoal, eu fiz uma pergunta para o Luiz Cláudio na primeira reunião que nós participamos sobre essa questão. A pergunta foi assim: secretário, qual a possibilidade de rodar o segundo semestre, o FIES rodar o segundo semestre, como foi no primeiro, para a gente ter um tempo de maturação dessas regras, para a gente ofertar a partir do primeiro semestre de 2016? A resposta foi assim, 0. Ou a gente muda agora, ou não vai ter FIES no segundo semestre. Por isso, essa construção desse processo para o segundo semestre. A Lília colocou muito bem aqui, ó, essa portaria vale para o segundo semestre de 2015, ponto. São regras transitórias que nós vamos avaliar como que isso aconteceu e vamos fazer as melhorias para o segundo semestre, né? O MEC está alinhado nisso, isso foi uma proposta do Luiz Cláudio nas reuniões que nós participamos, para que as distorções sejam corrigidas. O professor Dilvo, que é o responsável pela essa área lá no Ministério da Educação, ele até fez uma brincadeira comigo e falou assim, Solo, ainda bem que são poucas vagas, vai dar para a gente testar o sistema. Né? Então, nós vamos testar e vamos verificar, as distorções vão ser corrigidas. As sugestões são muito bem-vindas, Alexandre, só que agora não dá para mudar a regra já abriu o processo, né? Já abriu data e a gente tem que adequar. As novidades vão ser para o segundo semestre, o primeiro semestre de 2015. Eu só queria fazer algumas observações que não foram feitas aqui, que eu acho que é importante, que está todo mundo aí querendo saber mais informações a respeito do passado, né? Então, já falei da trava, que é o mais importante, que a gente precisa de corrigir, vai ser corrigido. Aquele cronograma de repasse, de recompra, que o Ministério da Educação modificou no meio do caminho, né? Eram 12, passaram para 8 recompras. Isso também está acertado nesse diálogo, que esse cronograma, a partir do primeiro semestre de 2015, vai voltar a ser 12. Inclusive, o Ministério da Educação até publicou uma portaria, né, dizendo que essa questão ficava limitada a 2015. E, a partir de 2016, vai cair na normalidade de novo, né, tanto o repasse quanto a recompra. A questão dos 4 pagamentos que vão ficar pendentes, né, eram 12, agora vão ser 8, vão ficar 4 pagamentos pendentes. Informalmente, está acertado que o Ministério da Educação vai pagar uma em 2016, uma em 2017 e 2 em 2018. Está faltando o Ministério da Educação formalizar isso. Eles precisam formalizar essa questão, né? Mas isso já foi dito que vai ser pago dessa maneira. Precisa atentar para a data. A adesão é de 6 a 17. Isso não prorroga, né, Lília?
Não prorroga, não temos prazo. Se a gente Isso quiser não é realizar um aditamento, hein? processo seletivo no início de agosto, né, para evitar esses problemas para o ingresso de novos estudantes, nós precisamos rigorosamente seguir o prazo. Uma informação importantíssima aqui para vocês. Uma informação importante. Luiz Cláudio prometeu que as instituições vão ter acesso à lista de alunos que se candidataram para aquela escola, mas não foram contemplados. E daí, cada escola vai poder adotar uma estratégia para captar esse aluno. Então, você vai ter os dados lá, o nome, telefone, e-mail. O aluno está interessado a fazer o curso X na sua escola, mas não foi contemplado. Aí você vai ter o acesso a essa lista para você fazer a captação desse aluno. Por último, alguns de vocês não assinaram a lista quando vocês entraram, a lista de presença. Depois, é necessário que assinem a lista para ser emitido um certificado de participação no seminário. Então, no final, quando vocês forem sair, a lista vai estar lá à disposição. Quem não assinou, por favor, assinar. O que ela quer? Ela quer fazer mais uma. Pode fazer, olha. Quanto ao critério de... Se o critério é qualidade, nem sempre o que tem o conceito de curso maior é aquele que tem melhor qualidade. Tá? E nos sinais, você diz o quê? Diz que o conceito que é o melhor indicador, o mais novo indicador e maior, certo? Por exemplo, se eu tenho o CPC, que é mais novo, mas eu tive 4, eu tive um ENAD 4 e tive um conceito de curso há 4 anos atrás, 3. E uma outra instituição que tem um CPC 2, teve um ENAD 2, teve um CPC 3 e teve um conselho de curso há 5 anos atrás com 4. Quem é que tem melhor qualidade? Tá? Então, e existe uma legislação dos sinais. A lei dos sinais não vai ao encontro, vai de encontro a esse indicador da portaria. Dá uma pensada nisso? Tá? Está sendo levado em consideração. Tá bom. Obrigada. Eu vou fazer um comentário acerca disso. Faltou aqui 2 informaçõezinhas que eu vou dar rapidamente. A Lília falou ali, talvez passou despercebido. Todos os dados que esse sistema vai buscar vai ser no EMEC. Então, precisa atualizar o EMEC. Quem não tiver atualizado lá no EMEC não vai entrar nesses critérios aqui. A ABMS vai disponibilizar esse passo a passo que a Lília passou aqui na página, tá? Porque eu vi as pessoas desesperadas aí querendo passo a passo, nós vamos disponibilizar na página da ABMS. Com relação ao que a professora está falando ali. Quando nós sentamos na mesa para tentar alinhar esse processo com o Ministério da Educação, a primeira indagação foi a seguinte: critério de qualidade não pode ser CPC. Tem que ser o CC, ponto. Só que o Ministério da Educação vem utilizando CPC e IGC, né, para regulação. E isso foi ponderado na mesa. O Ministério da Educação ele ponderou também que vai levar em consideração, primeiro, o CC. Quem tem o CC é o CC. Depois, quem não tem, aí que vai vir o CPC, não é isso, Lília? Exato, isso mesmo. É automático. Pois é, mas o que a professora está ponderando aqui é o seguinte, que quem tem IGC, quem tem CPC positivo, não recebe visita, continua com aquele, né? Mas pode solicitar. E quem tem o negativo vai receber visita e vai mudar. Mas a Lília está lembrando aqui, você não recebe visita se você não quiser, você pode solicitar a visita. Outra coisa, outra observação acerca disso.
professor Gabriel sempre brinca com essa situação, né? Quem tem CPC e IGC, consequentemente positivo, vai para a mídia. Conceito positivo no MEC. Quem tem negativo quer matar o MEC porque CPC não pode usar, IGC não pode usar. Então, isso é um problema para a gente também, porque quem tem positivo tem todo o benefício, não recebe visita, etc. E tal. Quem tem negativo é que sofre as consequências, né? Então, infelizmente, a regra é assim, né? Você tem que trabalhar para ter 3. Se você tiver 3, sua vida está resolvida no Ministério da Educação, né? Infelizmente, é isso que a gente tem. A gente, desde que saiu esse tal de CPC, a BMS tem brigado no Ministério da Educação, discutido, feito reuniões. Toda pauta da BMS no MEC, desde o ministro até o secretário, o CPC está lá na pauta. Toda pauta. Mas, infelizmente, é o que nós temos. Nós temos que aprender, então, tirar 3. Que aí sua vida está resolvida com relação à regulação. E a instituição que tem um CPC 3, por exemplo, ela pode muito bem solicitar, não concordando, solicita uma visita. Né? Um momento também para poder aumentar, então, melhorar esse conceito. Quem não tem o conceito de curso, mas tem o CPC e o ENAD com nota alta, o sistema vai considerar o ENAD, a nota do ENAD? Mas aí já está na portaria número 1, né? Falando que no caso que não tem o CC positivo, mas tem o CPC mais recente, considera CPC na portaria. A questão do conceito que vai ser levado em consideração vai seguir o que já está descrito na portaria normativa número 1, de 2010. Então, o que nós vamos observar? CC, CPC, ENAD. Caso o CC da instituição não seja, né, não seja igual a 3, não tenha, você considera o CPC. Tá? Aí, inclusive, na existência de um CC insuficiente, tendo um CPC mais recente igual, maior do que 3, é considerado CPC. É a regra que já consta da portaria normativa número 1. Tá? Já está. Bom, Lilian, a última pergunta para nós encerrarmos aí o seminário é de Tiago Gomes, Faculdade LS Brasília. Como será o recebimento de alunos por transferência com relação à disponibilidade de vagas? Se tiver vagas, o sistema liberará ou não? Transferência não vai ser abordado, né, nesse sistema no processo seletivo. Processo seletivo para ingresso de estudantes. A transferência e os critérios, as regras que já existem. Tá? Só mais uma dúvida que chegou, um monte de pergunta aqui acerca disso, para a gente poder esclarecer. Pegar a última que chegou aqui. O Luiz Cláudio falou que vai ter a coparticipação do aluno, mas não ficou claro. Aí alguém perguntou assim, então não tem mais bolsa de 100%? Não, não tem mais bolsa de 100%. Antigamente, quem tinha até 20 salários mínimos poderia pleitear o FIES. Agora vai ser renda per capita de até 2,5 salários. De acordo com a renda per capita é que vai ser distribuído o percentual do valor a ser financiado a partir de meio salário mínimo. Então, quem tem até meio salário mínimo vai ter X%, quem tem até 1, quem tem até 2, quem tem até 2,5 vai ser o limite. Com isso, acabaram os problemas também do Ministério Público questionar a escola que está cobrando a diferença do aluno, né? Então, não vai ter mais 100%, o aluno, um curso que custa 1.000, o aluno está financiando 700, 70%. Ele tem que pagar os 300 para a escola, né? Isso já é óbvio. Então, com isso, vai acabar também os problemas das escolas receberem demanda de PROCON, de Ministério Público, que está cobrando alguma coisa a mais do aluno. Quer fazer mais algum comentário? Muito bem, Lilian. Agradecer. Oba. Tem mais ainda? Só não. Pergunte se o MEC pode responder posteriormente as perguntas que chegaram pela internet e as que restaram daqui. Lilian, eu penso, quer dizer, não dá esse trabalho para você, o Solon,
que está ficando especialista na matéria, né, vai juntar todas essas questões, vai combinar um dia com você, está tudo certo, e a gente disponibiliza isso aqui no site da BMS. Vamos fazer perguntas e respostas. Perguntas e respostas, né? Tá certo? Posso contar? Claro. Então, agradecendo aí a sua presença, a sua paciência, né? E os seus esclarecimentos, né? Muito obrigado, né? E para vocês também, ficamos cientes de que o negócio não está brincadeira, né? Tá bom? Satisfação, muito obrigado, hein? Obrigado Obrigada a vocês. a vocês, agradeço. Você vai.